Aleluia! Glória a Deus. Parece que a chuva e o tempo está deixando vocês meio, né? O culto de manhã foi um culto abençoado de manhã. Quem esteve aqui de manhã? Só eu. Só eu vim de manhã. Queridos, de manhã o culto foi uma bênção, né, Mateus? Foi muito gostoso. A Cândida ministrou a palavra e a gente pôde ver assim como Deus, Ele falou através da vida dela, né? De como Ele pega uma pessoa e Ele sim, quando nós estamos com o nosso coração aberto para colocarmos à disposição do Senhor, Deus Ele vem, Ele nos usa. E nós temos aprendido nesse tempo, nesse mês, que estamos falando como ser uma igreja profética, que estamos num tempo hoje que bem diferente do Antigo Testamento, né, do que no Novo, nesse tempo que nós estamos atual. Os profetas foram levantados do Antigo Testamento, eram profetas que eram levantados ali separados, especificamente para cumprir um ofício ali daquela época, amém? Eles serviam o seu ofício como profetas diante dos reis, diante das nações, e ali se levantou muitos profetas que juntamente com os reis, eles assim, eram bocas ali de Deus para entregar para o povo, para os reis, para príncipes, para sacerdotes, a palavra de Deus para aquela nação. E eles ali serviam como um ofício. E ali quando vem Jesus, Ele muda toda essa história, e nosso sumo sacerdote, Cristo, Ele muda isso, e hoje nós estamos debaixo de um novo tempo, um tempo de que se acabou o tempo profético? Claro que não. Ainda se levantam os profetas sobre essa nação, sobre as igrejas, na família. Mas nós temos entendido que hoje, eu e você, a partir do momento que eu abro a minha boca para pregar a palavra de Deus, para orar, para adorar, para liberar uma palavra, eu também estou sendo usado como profeta de Deus sobre a vida de uma pessoa, sobre uma família, sobre uma igreja, sobre um bairro. Por que não? Deus sim levanta profetas para falar com a nação, amém? Através de uma palavra, através de uma visão, de um direcionamento de Deus. Só não temos mais o profeta de ofício, aquela pessoa que vem aqui, é derramada óleo sobre ela, é separada como profeta e vai. Não, hoje você é um profeta. Porque o profeta, no tempo da graça qual nós estamos vivendo hoje, é aquela pessoa que declara algo da parte de Deus para uma pessoa, para alguém, ou até mesmo para uma nação. Então, o que eu queria ministrar hoje, diante disso, que nós temos aprendido, e tem sido um tempo muito gostoso, porque a gente tem percebido, tanto nos cultos de domingo, como ontem, por exemplo, na adoração, as pessoas indo, orando uma pelas outras, liberando ali, Bruno, uma palavra sobre a vida das pessoas. Ontem aqui no mover da adoração, eu vi muitas pessoas indo e com todo respeito, com toda educação, com todas as formalidades, orando pela pessoa, liberando uma palavra profética, falando algo de Deus. Recebi hoje algumas mensagens de pessoas que Deus usou outras pessoas para falar com ela, trazendo confirmação. Ou seja, Letícia, somos profetas do Senhor nesse tempo. A partir do momento que eu vou e libero uma palavra, eu estou sendo profeta de Deus. E hoje nós temos o dom da profecia. E de manhã a Cândida ministrou essa palavra de 1 Coríntios 14, quando fala que o dom da profecia, ele tem os seus propósitos. Qual é o propósito da profecia? Edificar, exortar e consolar. Diga para o seu irmão, o propósito da profecia, diga para ele, é edificar, exortar e consolar. Então é isso. O que eu estou falando hoje aqui para vocês, pregando a palavra de Deus, eu estou o quê, Alex? Profetizando. Profetizando. Isso que é interessante. E eu queria trazer uma mensagem hoje, falando sobre a igreja e a vida dos seus profetas. E vou falar para nós, não vou falar de profetas do Antigo Testamento, ou os profetas neotestamentários, de grandes evangelistas, não. De como que é a nossa vida como profetas de Deus, como igreja. Lá em Mateus 3, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 8, Mateus 3, do 1 ao 8, amém? Todos acharam aí, queridos? Do 1 ao 8, diz assim: naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi
anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados. Olha só, eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Amém? Só até aí. Queridos, João foi considerado, sim, um profeta. E um dos maiores profetas, por incrível que pareça, muitos consideram João como foi maior até mesmo do que Moisés, do que Elias, do que Eliseu. Moisés foi aquele anunciado por Isaías, pelo profeta Isaías, aquele que estaria abrindo e preparando o caminho do Senhor, de Jesus, para este tempo. Então João, ele já vem preparando o caminho de Cristo, ele vem preparando e o quê? Sendo profeta sobre a nação de Israel. Queridos, a vida de um verdadeiro profeta não é nada fácil. Se você perceber, nós lemos aqui do 1 ao 8, como era um pouco da vida de João Batista. E nós vamos entender isso durante o decorrer da ministração. E não adianta eu me autodenominar profeta, como eu falei, o ofício de profeta não tem mais nesse tempo. Somos profetas. O ofício que eu falo, como era no Antigo Testamento. Profetas que eram ungidos, levantados para aquela ocasião. Queridos, mas nós, como profetas para esta geração, para este tempo, como será que é viver este tempo de hoje, sabendo que eu e você, por sermos profetas de Deus para esta geração, para a nossa família, para lá no nosso emprego, lá na nossa faculdade, para os nossos amigos, para a nossa comunidade como igreja, para outras pessoas, como é ser profeta neste tempo? Quais são os requisitos? Muitos ministérios proféticos, queridos, todos, na verdade, devem ser constituídos pela vontade de Deus e não pelo homem. Ou seja, você está aqui exercendo a sua vida, o seu chamado como profeta, chamado por quem? Pelo pastor Marcelo? Não, Pércio, chamado por Deus. Por Deus. Quando nós olhamos um pouquinho para a vida de João Batista, filho do profeta Zacarias, do sacerdote Zacarias, perdão, ele vinha já de uma linhagem sacerdotal. Ele já era da tribo de Levi, ou seja, a tribo separada, dali sairiam o quê? Os sacerdotes, o sumo sacerdote e aqueles que serviam aonde? No templo. Então João Batista, ele já tinha essa linhagem, ele tinha tudo para ser o quê? Um sacerdote, não um profeta. Não era esta vida que Deus tinha determinado ali para João Batista, de ser um sacerdote, de estar no templo, de estar oferecendo sacrifício, ou de estar ali, Alex, servindo como levita na casa, no templo de Deus. E lembra que o levita daquela época não era apenas o tocador, amém? O levita era aquele que carregava no primeiro tabernáculo, que carregava, desmontava, montava o tabernáculo. Ele era responsável de limpar ali muitas vezes o lugar, o templo. Ele tinha outras responsabilidades. O levita era aquele que servia. Ele tinha ali tudo, e o levita, ele era o único que não tinha direito lá no Antigo Testamento ao quê? A uma herança. Todas as tribos de Israel, todas, quando Deus tira aquele povo do Egito e os encaminha para a terra de Canaã, Deus tinha prometido que todos teriam ali uma herança. Todos repartiriam suas terras. Mas a tribo de Levi, diz o Senhor, se você vai encontrar isso lá em Levíticos, que a tribo de Levi era a única tribo que não teria direito a uma terra. Eles seriam sustentados por quem? Por Deus. Por Deus. A palavra diz que, para a tribo de Levi, ele diz, o Senhor é a sua herança. Isso é muito sério. Então, João Batista, queridos, como profeta do nosso tempo, lembra? Olha, nós estamos falando de João Batista, do Novo Testamento. Já tinha se passado o antigo, já tinha passado os 450 anos de silêncio de Deus, os profetas já não falavam mais. Queridos, foram 450 anos onde não se levantava profeta, não se levantava sacerdote, não, Deus não falou com o seu povo. E vem quem? João Batista. João Batista, filho de Zacarias, do sacerdote Zacarias, filho de Isabel.
nascido da tribo de Levi, foi levantado por Deus, escolhido por Deus, como diz o profeta Isaías, para preparar o caminho de Jesus. Em Lucas 7:28 diz que dentre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele, queridos. Então João Batista era considerado um profeta. E quando nós agora observando a vida de João Batista, nós vamos perceber, querido, que vida de profeta não é nada fácil. Diga assim para o seu irmão, a sua vida de profeta não deve ser nada fácil. Quantos creem que você é um profeta? Eu sou um profeta, querido. Quem não levantou a mão não é profeta? Gente, a gente tem ensinado. A gente fica com aquela questão assim, eu não sou profeta é aquele que vai levantar, pegar o microfone, ei, assim diz o Senhor. Pode ser que sim. Mas amados, Deus, eu vi, acho que a Dani orando por você, né? Você recebeu a palavra que ela deu sobre a sua vida, a oração? Então você foi profeta sobre a vida da Dê. Ontem eu vi a Cris orando, não sei por quem, acho que era pela Dani. Foi por você? Você recebeu aquilo que ela falou? Então a Cris é profeta de Deus. É isso. Então, a nossa vida como profetas para este tempo, Dorival, não é nada fácil. E quando nós olhamos para a vida de João Batista, eu quero colocar aqui 6 características que nós observamos na vida do profeta João Batista. Olha, ele tinha tudo para ter uma linhagem digna. Alex, sacerdote. O que será que é melhor ser chamado? De sacerdote, Bruno, ou de profeta? Quem que acha que... O que você preferia ser chamado? De pastor ou de profeta? Nenhum dos dois. Tá feia a coisa, hein, gente? Ninguém quer ser pastor aqui, não? É uma benção ser pastor. Olha as ovelhas que a gente tem. Isso é uma benção, né, Letícia? Queridos, vida de profeta não é uma vida fácil. E uma igreja que quer caminhar no âmbito profético, ela precisa entender que uma vida como igreja profética não é uma vida fácil. Não é uma vida simplesmente, olha, nós vamos caminhar em prosperidade. Uma vida de uma igreja profética é uma vida totalmente contrária a uma teologia da prosperidade, a uma teologia de cura, a uma teologia, uma teologia neotestamentária, que vai apenas dizer para você, olha, Elton, vai ficar tudo bem, você vai ser um grande homem, você vai ser ali, você vai ganhar isso. Não! Muitas vezes uma igreja profética, de homens e de mulheres profetas do Senhor, vai ter que olhar e orar por alguém e dizer, olha, a palavra que eu tenho para liberar sobre a sua vida, nesse início, é uma palavra de exortação, mas eu sei que o Espírito Santo virá para consolar, para ministrar a sua vida, porque muitas vezes Deus vai usar a sua vida para trazer uma palavra de exortação sobre alguém, sobre uma igreja, sobre um bairro, porque não uma nação. Então uma vida de profeta não é fácil, porque duro é você ouvir uma mensagem que não vai ali entrar no seu coração, que vai contra qualquer sentimento ou emoção que você está passando. Quando nós pegamos desde o início dos profetas até agora, queridos, todos os profetas tiveram uma vida difícil diante do Senhor, por aquilo que eles prepararam. Todos. Não há um profeta na palavra que possa te dizer assim, uau, aquele profeta não teve nenhum problema, não teve nenhuma dificuldade, ele tinha uma vida tranquila, uma vida fácil. Mentira. Todos os profetas levantados por Deus foram perseguidos, passaram por solidão, passaram por dificuldades, sofreram, não acreditaram, eram dos menores dos menores, ninguém olhava para ele e via aqui que havia algo de bom sobre a vida deles. Também era assim João Batista, por mais que o nascimento dele foi um tremendo milagre, assim como foi de Cristo, queridos, ele tinha tudo para ser de uma linhagem real, de uma linhagem sacerdotal, mas não, Deus escolheu ele para vestir pele de camelo, para comer mel silvestre, para andar nas montanhas, para ser barbudo, para ser cabeludo, para andar com as piores roupas. Ele andava com um cinto, mas ele foi escolhido para preparar o caminho do Messias. Muitas vezes aquele que prepara o melhor caminho para Deus, não é aquele que está na melhor posição, mas é aquele que se coloca para Deus dizer, me usa Senhor, me usa, eis-me aqui, me usa, conforme o teu querer. Foi assim na vida de João Batista. E queridos, uma vida de profeta, uma vida de servo de Deus, não é uma vida fácil. Primeira coisa que nós devemos observar nessa passagem que nós lemos de João Batista, a vida de profeta é uma vida solitária. Ele tinha solidão. Olha o que diz no verso 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando o quê? No deserto da Judeia. Queridos, João ele vivia no deserto, ele não andava nas cidades,
Ele não estava em Jerusalém, não estava em Cafarnaum, ele andava em meio aos desertos, nas montanhas do deserto, principalmente na região do Rio Jordão e Mar Morto. Ele pregava para todos que passavam ali, quem estivesse viajando a caminho de Jerusalém ou com a outra estrada, ele aproveitava aquele momento e liberava uma palavra sobre aqueles que estavam viajando. Queridos, há muitos historiadores que dizem que João Batista, ele era um dos essênios. Essênios eram aqueles homens e mulheres que eram judeus, mas que eram meio que revoltados com a questão do Império Romano sobre os judeus naquela época. Sabe aquele partido que, nós não aceitamos como os sacerdotes estão vendidos, como muitos se venderam para se tornarem cobradores de impostos. Nós não aceitamos como muitos, como sacerdotes e sumos sacerdotes, estão ali simplesmente trazendo prostituição sobre o tabernáculo, sobre o templo. Os sacrifícios ali não eram mais oferecidos como deveria ser. Havia ali, como Jesus fez, que chegou chutando tudo o pau da barraca, quando viu toda aquela venda, aquele comércio na entrada do templo. Então os essênios, eles viviam nas montanhas, eles tinham um entendimento de purificação. Eles viviam constantemente se purificando, buscando o entendimento e esperando o Messias. Eles não se contaminavam naquela época, com o Império Romano e com aqueles que se venderam para aquele império. E muitos relatam que João Batista era um desses, porque esses essênios, eles viviam no deserto e viviam aonde? Nas montanhas. É de onde vêm os macabeus. E os macabeus se levantaram e foram contra o Império Romano e venceram. E o judeu comemora até hoje, em dezembro, a Hanukkah, quando se comemora o quê? Através de Judas Macabeus. Ele se levanta com um povo doido, que era contra esse imperialismo do Império Romano, derrota eles, volta de novo com o templo, com tudo que havia ali dentro do templo, e Deus faz um grande milagre. Estou abrindo só um parênteses, para vocês entenderem que aqueles essênios, assim como João Batista, eles eram, como a gente poderia dizer, meio revoltados, como o povo judeu estava se comportando diante da presença de Deus. Então João Batista, ele vivia no deserto, ele vivia nas montanhas, ele era solitário. Às vezes a nossa vida não parece uma vida solitária? Às vezes será que a nossa vida não parece uma vida que nós estamos sozinhos? Não tem ninguém ao nosso lado, nunca tem ninguém para nos oferecer ajuda, nunca tem ninguém para fazer algo por nós. A vida de um profeta, querido, muitas vezes é uma vida solitária. Primeiro porque ele nunca vai contar com a compreensão da parte das pessoas. O profeta, quando ele libera uma palavra de exortação, querido, ninguém vai muitas vezes compreender o que aquele profeta está dizendo, com aquilo que ele está falando. O profeta não fala o que você quer ouvir, mas ele fala o que você precisa ouvir, aquilo que vai precisar trazer mudança na sua vida. Por isso, muitas vezes, o profeta é incompreendido. Quem é incompreendido dentro da sua casa? Quem é incompreendido na sua escola? Quem é incompreendido no seu trabalho? Quem é incompreendido pela esposa, ou pelo marido, ou pelos filhos? Quem é incompreendido pelo pastor? Quem é incompreendido pelas ovelhas? É uma incompreensão geral, não é verdade? Hein, Pamela? Eu não compreendo o pastor, mas eu não compreendo a Letícia, mas eu não entendo a Cris. Não é assim a nossa vida? As nossas perguntas, nossos questionamentos. Então, filho, o profeta ele é solitário. Ele nunca será compreendido por parte das pessoas, por aquilo que ele faz e por aquilo que ele libera sobre a vida de muitos. A vida de um profeta é tão solitária, que a sua vida de oração é sempre o quê? A sós com Deus. O profeta, muitas vezes, na maioria das vezes, precisa ficar sozinho. Ele precisa se retirar para a oração. Ele precisa se retirar para um tempo de jejum. Ele precisa se retirar para um tempo de adoração. Ele precisa ter uma intensidade para estar conectado com aquilo que Deus quer falar com ele. E a maioria dos profetas da Bíblia tinha, sim, uma vida solitária. Até mesmo Jesus, até mesmo Cristo. Em muitos momentos ele se retirava, diz a palavra, para orar, para ter um tempo com Deus, para ouvir o Pai, e nem mesmo os próprios discípulos acompanhavam ele. Olha que interessante a vida de Jesus. Ele era acompanhado por uma multidão. Junto com essa multidão havia mais de 700, junto com esses 700 havia os 70, junto com os 70 havia os 12, junto com os 12 havia os 3, mas ele sempre andava sozinho para orar, para buscar a Deus. Tanto que ao ponto de que quando ele é preso, todos o abandonaram, todos.
Até mesmo Jesus, ele permaneceu sozinho. Jesus convida 3 discípulos para ir orar com ele no Getsêmani. Mas quando chega na oração, aqueles discípulos estavam dormindo, meu irmão. Cara, já pensou, Alex, Jesus chama você. Ei, filho, eu quero que você venha comigo orar no monte. O que vocês fariam se fosse Jesus fazendo isso? De verdade, meu irmão. O que vocês fariam? Nada? Vocês ficariam olhando para a minha cara assim? Ah, Jesus, aí. Vocês não fariam nada? Se Jesus aqui aparecesse e chamasse, vem filho, eu quero que você vá no monte comigo orar. Ah, Jesus, estou com sono agora. Isso dá uma palavra, hein? Porque ali, quando ele chama os discípulos, era real. A presença dele era palpável, porque podiam tocar. Hoje nós não vemos a Jesus, mas sentimos e sabemos que ele está aqui. E todos os dias ele nos chama para ter um tempo com ele. Assim como Jesus chamou aqueles 3 discípulos para ir orar com ele no Getsêmani, para sofrer com ele as dores daquele momento que já estava chegando da cruz. Mas os 3 discípulos dormiram. Olha só, ele orava sozinho. Eu posso estar no meio de uma multidão, mas ainda posso ser uma pessoa solitária. O profeta, ele falava para uma nação, ele falava para reis, ele falava para príncipes, ele falava ali uma direção para uma nação, ele era respeitado. Mas na maioria das vezes, ele estava solitário. Então, meu irmão, se você se sente solitário porque você é profeta de Deus, glória a Deus, porque você é profeta, e você tem um tempo sim para estar com Deus diante dEle. Se você está sozinho, querido, lembre-se só de uma coisa, que Deus ele está contigo, liberando algo, falando algo com você. Você é o canal com Deus, você é o canal dele para com uma igreja, para com as pessoas, para com uma família, para que algo Deus quer fazer. Queridos, entenda, se eu e você entendemos que somos um canal de Deus, para fluir para alguém, meus amados, Deus vai te usar de uma forma poderosa. Entenda, se você não deixar fluir, se você obstruir o seu próprio canal, Deus vai usar quem está do lado para falar com alguém, porque a palavra dele nunca volta vazia, ou seja, ela passou por algum lugar, ela preencheu, ela tocou, mas sempre a palavra de Deus terá um alvo, e ela será e vai ter o seu destino. Mas se você quer ser usado por Deus, você precisa desobstruir esse canal que é a sua vida, esse canal cheio de impurezas, cheio de pecado, cheio de perguntas, cheio de questionamento, cheio de outras prioridades. Esse canal é você, que Deus quer usar como profeta. Por isso, queridos, entenda, uma igreja profética é uma igreja que está com o canal aberto para sempre ouvir a voz de Deus e transmitir aquilo que Ele tem para dizer sobre a vida de alguém. Sejam profetas. O desejo do meu coração, eu tenho orado neste mês, é para ver o que eu tenho visto em alguns cultos através de muitas pessoas saindo do lugar, indo até outras pessoas e orando por elas e os abraçando. Ontem eu vi tantas pessoas abraçando umas às outras, hoje eu vi isso também. Isso tem que se tornar comum na nossa vida, não só como uma vida de comunidade, mas na minha vida diária, no meu trabalho, na rua, na escola. É difícil, como é difícil. Nós saímos daqui, na praça ou algum lugar, nós abraçamos, muitas vezes eu não faço isso. Como é difícil. Tentarmos ser igreja profética para fora, porque o profético não pode ser só interno, mas ele precisa fluir de dentro para fora. E Deus, eu tenho orado muito, Senhor, derrama um espírito profético sobre as nossas vidas, para que cada pessoa possa entender o seu papel e cumprir como voz profética sobre a igreja, para as ruas, para a família, para os lugares aonde vocês estão. João Batista, ele preparava quem ele via passando pela estrada. Eu lembro quando eu fui a Israel, quando nós visitamos o Mar Morto, e nós fomos nas montanhas de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, lá viviam os essênios, foram eles que esconderam os manuscritos do Mar Morto, e eles mostraram para nós uns caminhos entre as montanhas, que muitos viajantes passavam, e era ali que João Batista e esses essênios, e principalmente o João Batista, ele ali pregava ali, ele arrebanhava a multidão, porque ele ficava em cima de uma montanha, e pregava para esses homens, para aquelas pessoas que passavam. Assim tem que ser a nossa vida profética, não temos medo, não ficarmos com medo, com perguntas, mas será que Deus está falando? Mas eu estou sozinho aqui? Não, você está com o Senhor, Ele está te respaldando, Ele está tocando o seu coração. Então seja você um João Batista para esta geração e para este tempo. Mas pastor, eu vou falar assim, arrepender-vos raça de víboras? Se Deus falar para você falar, você falaria? Você falaria, queridos? Vamos falar a verdade. Você chegaria em alguém, não falaria? Você acha que não? É devagar.
Você falaria, seria boca profética falar, olha, você precisa se arrepender. Você precisa mudar. Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa, e eu tive que falar, isso aí eu trouxe até na minha análise, para o meu analista na terapia, querido, que era uma coisa minha. E eu lembro que eu tinha que conversar com uma pessoa que, ela estava dando muitos problemas, assim, só de Jesus na causa. E a minha personalidade, né, Pamela, é bem tranquila, eu evito confronto, meu irmão, você não vai conseguir confrontar comigo. Não porque eu vou ter, talvez, mais argumento que você, talvez eu possa até perder de você no argumento, mas eu não estou afim. Não. Eu sou da paz. Se você quiser já reconciliar, bora lá. E eu tinha que conversar uma coisa muito séria com essa pessoa faz um bom tempo. Acho que a igreja ainda era lá. Meu irmão, eu fiquei o dia inteiro com gelo na barriga, porque o que eu tinha para falar com ela era muito sério. Era nesse nível de, se arrependa, sua víbora. Claro que eu não usaria desse tipo de jargão com ela. Mas, queridos, quando eu cheguei no dia para conversar com essa pessoa, eu conversei. Claro que eu não falei isso dessa forma, né? Mas eu falei, você precisa se arrepender. E eu falei que assim, eu lembro que eu falei sobre inferno. É tempo de você se arrepender. Assim, para aqui diante, não tem mais como continuar. Não tem. Você precisa hoje tomar uma decisão hoje, agora. Aí a pessoa, conversamos ali, houve um certo atrito, depois as coisas foram se acalmando. E eu falei, olha, vamos orar. E Deus vai dar direção. Mas se não mudar daqui para frente, não tem mais como continuar. E eu lembro que eu fiquei muito preocupado, confesso, da pessoa sair da igreja. Não queria que a pessoa saísse da igreja. Depois ela acabou saindo. Eu fiquei assim, como todo pastor, né? Puxa, vai sair. Ainda vai sair falando mal, porque é assim, né? Você sai falando mal. Querido, acredito que eu comecei a ver algumas melhoras. Deus foi tratando. Foi ali e falou, não, pastor, eu estou ajustando. Eu vou caminhar naquilo que Deus... Eu refleti muito naquilo que você me falou. E é verdade. Muitas vezes Deus vai nos usar de discursos que serão duros. E aí que entra muitas vezes a solidão, porque você vai, fala algo, libera uma palavra, a pessoa não acredita, não gosta, não crê, não foi muito confortável para ela, então o que ela faz? Não quero mais. A primeira reação é essa, não quero. Não vou ficar mais nessa igreja, não vou ser mais amigo do pastor, não vou ser mais ovelha, não vou mais me aproximar de ninguém, não vou, e assim vai, e se isola. E você se sente o quê? Solitário. Mas, querido, entenda uma coisa, se Deus está mandando você falar, se Deus te colocou como profeta e você crê que você é um profeta, faça. Então o profeta ele tem uma vida solitária, como João Batista tinha. João Batista ele era um cara separado ao nazireu. Quem que era o nazireu? Eram homens separados com um propósito de santidade, onde não se podia passar navalha sobre os seus pelos. Literalmente. Assim como Sansão foi separado como nazireu. Então João Batista ele era um cara doidão que comia mel silvestre, usava roupa de pele de camelo com um cinturão quase seminu, barba grande, cabelo comprido, pensa o cabelo naquela época, e andava pregando. Que doideira! O segundo ponto de todo profeta, a vida dura, muitas vezes é a mensagem que nós temos que trazer para as pessoas. Lá no verso 2 diz, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Muitas vezes a nossa mensagem não vai ser uma mensagem que vai agradar, não vai ser uma mensagem, oh, que legal, que barato. Muitas vezes a nossa mensagem será uma mensagem dura, será uma mensagem como essa mensagem que ele pregava, de arrependimento, de transformação, de uma mudança radical na vida dele. E a vida do profeta de Deus é levar o quê? A mensagem que Deus está colocando no seu coração, não é a sua mensagem. Por isso que nós temos que sempre observar a questão da mensagem, colocar em xeque a profecia, o que Deus está querendo dizer ali. E muitas vezes nós queremos os nossos ouvidos ouvir uma mensagem que apraz o nosso coração, que traz confirmação naquela bênção que eu estou pedindo, mas não que traz confirmação no pecado que eu estou fazendo. Ou aquela mensagem que você tem que chegar e falar, meu querido, você precisa parar, você precisa se arrepender, você precisa mudar.
Então a mensagem do profeta, na maioria das vezes, não será uma mensagem boa, não será uma mensagem boa que eu falo no sentido de agradável, vai ser uma mensagem dura, uma mensagem para transformação, para mudança. Os profetas do Antigo Testamento eram usados para levantar, assim diz o Senhor, povo de Israel, volte os seus caminhos. Nós lemos 3 livros no jejum, Oséias, Joel e Amós, e os 3 profetas foram usados para trazer uma dura mensagem de destruição. Amós traz uma mensagem de profeta, para um tempo como hoje, se nós observarmos, de injustiça, de pessoas que têm mais, subjulgando aqueles que têm menos, de pessoas miseráveis. E Amós alerta, para que se o povo não se arrependesse e não mudasse, haveria a queda de Judá. E isso aconteceu, e foram levados cativos para a Babilônia. Então, muitas vezes, a mensagem do profeta, querido, não vai ser uma mensagem agradável, vai ser uma mensagem dura. Mas você é profeta, diga para o seu irmão, você é profeta. Fala para ele, você é profeta. Então, mesmo que dê aquele gelo na barriga, mesmo que você fique com medo do irmão, que nem vou falar uma mensagem dura, olha o tamanho do Bruno, do Jairo. Olha o Berço, querido, olha o Roberto. Vocês estão preparados para ouvir o que Deus tem para dizer com vocês? A gente fica assim, já perceberam que quando Deus quer nos usar, a gente tem restrição de ir até num pastor? É difícil alguém chegar aqui em mim na igreja mesmo e falar, pastor, eis que te digo, vaso. Vocês têm medo de mim? De que eu vou... Até nessa questão de autoridade, né, Pércio? Não, ele é pastor, e Deus falando ali com você, fala isso, fala aquilo. Não, eu não, mas é um pastor. Se Deus te ordenou a falar, fale. Mesmo que a palavra seja uma palavra dura, fale, porque você é profeta. A mensagem ela tem que ser levada, a mensagem tem que ser mostrada. O terceiro ponto é o propósito do profeta. Então o profeta ele é solitário, ele na maioria das vezes tem uma palavra dura para levar, e ele tem um propósito. No verso 3 diz, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. O propósito de Deus para a vida de João, querido, já tinha sido anunciado lá pelo profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 3, ele fala, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O profeta Isaías, mais de 500 anos atrás, já estava anunciando o propósito daquele que viria através de Isabel e do sacerdote Zacarias. Voz do que clama, ele estava sendo levantado para preparar o caminho do Messias, ele estava sendo preparado para anunciar o reino de Deus, o reino que viria através de Jesus. Temos um propósito, o profeta tem um propósito em sua vida, e João Batista logo depois ele sabia qual era o seu propósito, ao ponto que ele não se dedicou ali ao sacerdócio, por ser da linhagem sacerdotal, mas ele se isolou nas montanhas, ele foi buscar viver uma vida de nazireu, uma vida de separação, uma vida de santidade, uma vida longe daquilo que poderia influenciar ele de uma forma errada. Ele preferiu seguir o propósito que Deus tinha determinado para ele, e o propósito do profeta sempre se cumpre. Mas pastor, eu não tenho o dom de profecia, eu não pedi para Deus o dom de profecia, querido, mas se nós pedimos diligentemente, Deus a dará. E mesmo que eu não tenha esse dom de profecia, Deus pode através de uma palavra, de uma mensagem, de um abraço, me usar como profeta para esta igreja, para este bairro, para esta nação. Se você crê que Deus pode te levantar para falar com prefeitos, com governadores, com autoridades, você não precisa ser um profeta que usa uma estola sacerdotal e que diz, eu sou profeta, eu vou falar. Não! Deus pode te usar na sua simplicidade, como usava Jesus na simplicidade dele, para falar, para exortar, para curar, para libertar. Basta você se colocar. A estratégia de Deus foi levantar João Batista com esse propósito, restaurar o ministério profético. Lembre de uma coisa, 450 anos sem profetas. 450 anos, Alex, sem Deus falar com o seu povo. Como que era que Deus falava com o povo? Era como hoje, o Espírito Santo? Hein? Era através da Bíblia. Não tinha nem o Novo Testamento, meu irmão, só tinha os 5. E os livros poéticos. E aí, como que Deus falava com o povo? Era através dos profetas. 450 anos, e vem João Batista, e Deus renova o ministério profético novamente, e você pode ser um João Batista para esta sociedade, e para este tempo, você pode. Então o profeta, na sua vida como profeta,
Uma igreja profética, ela precisa ter esses passos, ela precisa ter um propósito, e nós temos uma visão de sermos uma igreja profética na sua essência. Então, querido, se você está nessa parte, faz parte dessa comunidade, deixe Deus te usar através desse dom de profecia, seja usado por Deus, fale através, Deus possa falar através de você com as pessoas. O quarto ponto é a simplicidade do profeta. O profeta, ele é simples. Olha o que diz no verso 4, João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Quem acha que a vida de João Batista era uma vida de palácio, de regalias? Mentira. Ele vivia no deserto da Judéia, ele vestia essas roupas totalmente esquisitas, ele era um cara esquisitão, cabelo longo, barba grande, comia mel silvestre, andava no deserto sozinho. Eu imagino o João Batista que ele falava sozinho. Você fala sozinho quando você está caminhando? Eu falo sozinho. Em casa eu falo sozinho, só não deixa a pastora e nem as crianças perceber. Fala, meu Deus, papo. Será que eu sou louco? Quem fala sozinho? Quem é igual a mim? Assim, ai, graças a Deus. Ufa. Eu falo muito sozinho, irmão. Nossa. Eu levei isso para o meu analista, ele ficou olhando. Será que é neura? É o Espírito Santo que está do nosso lado e a gente vai falando. É a simplicidade do profeta. Você não precisa levantar e carregar aqui algo que simbolize que você é um profeta. Você não precisa colocar no seu Facebook, profissão, profeta. Você não precisa ficar lançando mensagens no Facebook e no Instagram e no final você coloca, profeta tal. O profeta, ele é na simplicidade, assim como João Batista era levado por essa simplicidade. Ele não pode ver o seu ministério deixando essa simplicidade, porque Cristo nos ensinou na simplicidade. Ele mesmo fez sinais, ele mesmo fez isso com Judas, quando ali deu o sinal para diferenciá-lo, porque, queridos, os discípulos eram muito parecidos com Jesus, e a única forma de Judas de mostrar para os guardas que ali era Jesus, era o quê? Beijando. E Jesus foi simples com Judas, se entregou. A simplicidade é uma forma de um profeta depender somente de Deus. Quando eu sou simples, querido, eu estou declarando, Senhor, eu dependo só de você, a minha vida é sua, tudo que eu tenho pertence a você. Querido, viva na simplicidade. O profeta, ele é simples. O quinto ponto é que o profeta, ele atrai. Diga assim para o seu irmão, atrai alguém, atrai as pessoas. Olha só no verso 5 e 6, diz assim, então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele o quê? Batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João, meu querido, foi um grande estrategista. Ele não precisava ir atrás de ninguém não, ele atraía as pessoas. E outra, olha a estratégia de João, ele ficava perto do Rio Jordão. Por quê? Água. A única fonte de Israel que alimenta Israel da parte de abastecimento de água é o Rio Jordão. E o Mar da Galileia, que na verdade o Rio Jordão desemboca no Mar da Galileia. Então o que ele pensou? Todo mundo vem até aqui para quê? Havia naquela época havia o nome daquelas lavadeiras de rio? Não sei o nome, tinha um nome específico. As pessoas precisavam de água. Os pescadores pescavam no Mar da Galileia. Queridos, estratégia. Mas João atraía as pessoas para ele. João Batista atraía as pessoas para até ele. E ali rapidamente ele batizava aquelas pessoas. Ele liberava uma palavra. Ele estava sempre dizendo para aquelas pessoas que era um tempo de sede de arrependimento. E o batismo que João pregava era exatamente esse. Um batismo de arrependimento. Essa era a mensagem dura de João. João Batista, ele tinha um propósito. João Batista, ele era simples. João Batista, ele tinha ali a sua estratégia de estar próximo de um lugar onde as pessoas costumavam passar e a estar. Ele era ali direto na sua mensagem. Ele não ficava com firulas. Está chegando o rei Herodes. Depois nós vamos ver. Porque ele também libera uma palavra para o rei Herodes. O profeta, ele atrai as pessoas. Será que você tem sido ali? Será que você tem atraído as pessoas para perto de você? Será que as pessoas amam estar ao seu lado, ouvindo o que você tem a dizer? Será que as pessoas procuram você porque você tem uma palavra, tem uma mensagem, seja ela dura ou não, você tem algo para oferecer às pessoas? Porque o profeta, ele tem sempre algo para oferecer para alguém, as pessoas são atraídas para aquele profeta.
O sexto ponto é que o profeta, ele sempre vai trazer o quê? O confronto. E João Batista, ele era poderoso nessa parte. No verso 7 ele diz, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, lembra? Os fariseus, os saduceus eram grupos políticos, eram tudo ali envolvido com o Império Romano, faziam bastante coisas erradas ali diante do sacerdócio, que vinham ao seu batismo e dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista, meu irmão, ele não era nada simpático, ele não era um cara politiqueiro, não, você é um amigão do Bruno, porque o Bruno canta muito. Você é amigão da Letícia, porque ela pode me colocar em vários jobs. Né? Você é amigão da Pâmela, porque a Pâmela tem coach, ela vai estar sempre ali, eu vou estar sempre ali. Vou estar próximo da Cris, fazão. Vou estar próximo do tio Dorival, porque aí sim ele arruma meu carro toda vez que quebrar. Aí ele vê o Dorival fazendo coisa errada, ele vê a Pâmela fazendo coisa errada, ele vê a Letícia fazendo coisa errada, mas prefere o quê? Não. João Batista, ele não tinha nada de simpatia. Ele falava o que tinha que falar. Ó, Dorival, você está errado. Você não pode fazer isso. Se arrependa. João Batista não era sustentado na questão do ministério dele. Ele repreendeu o próprio rei Herodes por causa do pecado de adultério de rei Herodes. Lá em Lucas capítulo 3, ele dizia, verso 19, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Herodes tinha casado com Herodias, pegado ela como cucumbira, que era esposa do irmão. Pensa, meu irmão, que bagunça. João Batista vai lá e confronta, você está errado, pecado. Confrontou. A vida de um profeta, ela é comprometida com a verdade da palavra, com aquilo que você está vendo, e infelizmente muitos, queridos, que dizem que são profetas, só falam coisas boas, profetizando coisas boas, para agradar aquelas pessoas que só querem ouvir o que é bom. Em Jeremias 6,14 diz, curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Jeremias está exortando ali os profetas, os falsos profetas, que haviam ali naquele tempo em Israel, que falavam para o povo, olha não, paz, querido Deus, é um tempo de paz, e não, Deus estava irado com aquele povo, Deus queria destruir aquele povo, sim, a ira divina estava por vir sobre aquele povo, se aquele povo não se arrependesse, e os falsos profetas, para agradar ao rei, estavam dizendo, não, é paz, eles só estavam ali fazendo um curativo superficial sobre o pecado. Então, João Batista, ele não tinha ali dó, ele não tinha, como dizem hoje, né, rabo preso, ele falava a verdade. O profeta, ele fala a verdade, ele fala aquilo que está no coração de Deus. E o último ponto que nós olhamos na vida de João Batista, como profeta do Novo Testamento, é que o profeta, ele dá fruto. Diga para o seu irmão, você tem que dar fruto. Olha o que ele diz, produzir, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. João Batista sempre falava sobre frutos e alertava, lá em Mateus 3,10, também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Por mais que João Batista não viu o resultado do seu trabalho, querido, os seus frutos foram colhidos por Jesus, porque o propósito de João Batista como profeta era o quê? Preparar o caminho do Messias. Os frutos são resultados das nossas ações, daquilo que eu me movo na vontade de Deus para cumprir o propósito que Ele tem sobre a minha vida. Se você quiser descobrir entre um falso profeta e um profeta do Senhor, basta olhar os seus frutos, e na verdade isso serve para no sentido total da nossa vida. Quer olhar um homem de Deus, uma mulher de Deus, veja os frutos em sua família, os frutos financeiros, os frutos como ministro, como ministra, como servo, os frutos como filho, filha, como cônjuge. Olha os frutos daquela pessoa, e você vai ver se ela é um profeta ou não. Porque se aquela pessoa não estiver dando fruto, querido, e como diz aqui João, lá em Mateus, o machado já está posto na árvore. Se não estiver dando fruto, ele vai e corta.
Simples assim. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Uma igreja profética é uma igreja que caminha exatamente nesses pontos. Porque uma igreja profética, ela tem dentro dela os seus profetas. Diga assim de novo para o seu irmão, você é profeta. Eu quero que você profetize mesmo, você é profeta. Para de ficar, eu não, você é profeta. Porque uma igreja profética, ela vai se mover, ainda que ela tenha uma vida difícil. Ainda que a nossa vida como igreja, como comunidade, não é nada fácil, meu irmão, não é verdade? Os que estão mais próximos da gente, que sabem o quanto que é difícil fazer as coisas. O quanto que é difícil caminhar. Mas se está difícil, é porque Deus está conosco. E nós estamos procurando falar a verdade. Trabalhar com a verdade. Uma igreja profética, ela vai se levantar nesses princípios. Uma igreja profética, ela vai ter sempre uma mensagem, seja ela agradável, muitas vezes, peço, não agradável. Uma igreja profética, ela vai sempre andar na sua simplicidade. Como pastor, eu quero ter eu quero ter mesmo, irmão, eu quero ter um dia banco confortável, ar-condicionado, o melhor som, mas que isso não possa tomar o lugar de Deus na nossa vida. Uma igreja profética, ela tem um propósito, e nós temos um propósito. Ah, Jesus, uma igreja profética, ela dá seus frutos. Uma igreja profética, ela atrai as pessoas. Uma igreja profética, ela vai confrontar a pessoa do seu pecado e do seu erro. Ela não vai ficar pregando para você só prosperidade, que você vai ser, que você vai não, filho. Você vai, mas se você não renunciar, se você não sacrificar a sua carne, se você não se arrepender e abandonar o seu pecado, pode vir o juízo e a justiça de Deus ainda sobre a sua vida, porque nós temos 5 atributos. Deus tem o seu atributo do amor, Ele é amor, mas Ele tem um dos seus atributos, que é justiça. Uma igreja profética, ela vai atrair as pessoas, ela vai confrontar, ela vai dar frutos, ela vai ter sempre uma mensagem, e por mais que ela possa ser solitária, eu não vou falar aqui porque é algo muito pessoal meu, me perdoem, mas há algum tempo atrás eu questionava, eu sempre me questionei muito de uma coisa minha, pessoal meu. E essa semana eu vim falando muito com o Senhor, que eu precisava mudar nessa área na minha vida. Não sou perfeito não, viu, meu irmão? E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou muito nessa parte da questão da solidão. Porque você se questiona em muitas coisas, da igreja em si. E Deus trouxe um conforto tão grande no meu coração, fez eu bem. Amém, Senhor. Ainda que o que dizem é ao contrário, eu ainda vou ficar com a sua palavra. Então eu vou permanecer. E não vou me culpar por algo que eu não sou, mas o que eu sou agora é porque o Senhor tem esse propósito para que eu seja. E muitas vezes uma igreja profética, ela vai ser sozinha. Não vai ter um monte de gente aqui, vou lá, quero andar com você. E Deus tem nos dado a nossa visão, né? Deus tem nos dado a nossa missão. Deus tem nos dado o modelo nosso, aquilo que nós precisamos ser como essência. Não está ainda definido, mas Deus já está dando ali a sua forma, a sua cara. É isso que Deus quer de nós hoje. Uma igreja profética, Mari, se move nisso. Então ela é formada de pequenos profetas, que é você, que sou eu. Então se ponha como profeta. Sabe, Murilo, você foi profeta quando você mandou aquela mensagem para mim. Foi. Murilão mandou uma mensagem, pastorzão, eu tive uma ideia aqui. Olha que audácia desse profeta. Por que você não faz isso aqui na adoração, tal? Eu falei, beleza, Murilo, eu tinha pensado nisso. Só pensado, porque a minha ação só se moveu através de você. Frutos. E nós fizemos ontem isso, né? Não foi bem daquilo lá, mas, né, 50%. Mas Deus usou a vida dele como profeta. Mas ele é o Murilo. Daí que é o Murilo. É profeta. Ele não pensou se eu era o pastor, né? Ficou com medo de falar? O pastor vai pensar de mim. Gente, tem gente que chega em mim e fala assim, mas eu não, eu sou pastor. E daí que eu sou pastor, gente? Estamos caminhando por um tempo profético. Então se levantem como profetas. E a vida de profeta não é vida fácil. A igreja profética não vai ter uma vida fácil.
Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Oh, Jesus. O desejo do meu coração e minha oração é para que você se levante como profeta. Você é profeta na sua casa. Seja profeta no seu trabalho. Seja profeta no seu bairro. Seja profeta aqui na igreja. Oh, Jesus. Mesmo que a mensagem que você tem que passar para alguém seja dura, mas seja profeta. Porque Deus quer levantar uma geração profética para esse tempo. E sou eu e você. Então eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Se você tem encontrado resistências para se deixar ser usado e usada por Deus, é hora de você romper isso agora. É hora de você deixar romper isso agora sobre o seu coração. Vamos, começa a falar com Deus. E mais uma vez eu falo, se você for direcionado por Deus a orar por alguém, vá lá, libera essa palavra, fala com essa pessoa, libera essa palavra. Senhor Jesus, começa a ministrar no coração dos teus filhos nesse momento. Começa a ministrar no coração da tua igreja nesse momento, que se levante os profetas. O nosso amigo Espírito Santo está neste lugar. O nosso amigo Espírito Santo está neste lugar. Oh, Senhor, vai começando a levantar uma geração profética. Vai começando a levantar homens e mulheres, ó Senhor, Pai, que não se preocupam se a sua vida de profeta vai ser uma vida difícil, uma vida de solidão, uma vida de mensagens duras muitas vezes, uma vida, Senhor Jesus, que vai exigir simplicidade, mas uma vida de propósito, uma vida de frutos. Vai despertando isso no coração da tua igreja. Oh Senhor, eu declaro que daqui se levantem profetas para este tempo, profetas que dizem: Senhor, assim diz o Senhor, mas também que se levantem profetas de um abraço, profetas que consolem, profetas que amam, profetas que estendem as mãos, profetas que se alegram com os que se alegram, profetas que choram com os que choram, profeta que carrega as cargas um dos outros, profeta que ora, profeta que intercede, profeta que direciona, que mostra para o próximo o que ele está muitas vezes cumprindo de errado. Vai levantando isso no coração da tua igreja, vai levantando isso no coração dos teus filhos e filhas nesta noite, Espírito Santo de Deus. Oh, nós muitas vezes nos perguntamos: mas o que eu vou fazer? E o Senhor está apenas dizendo: se coloque na minha presença, me busque mais, se entregue mais, queridos. Para sermos profetas de Deus, para esta geração, para este tempo, é necessário nós mergulharmos mais, é necessário nós nos aprofundarmos mais. Por isso eu te convido nessa noite a se lançar na presença de Deus. Vai falando com Ele, vai abrindo a sua boca e vai profetizando sobre a sua vida. Oh Senhor, hey, hey, Jesus, oh, vem Senhor, hey, hey, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que dê bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Começa a desejar a presença dele agora, para que você seja usado como profeta. O que dizer, o que fazer quando Ele vê. Ei! Aqui. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Chamamos outra vez. Aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem?
aqui. Oh! Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Levante as suas mãos. Faz de novo o seu povo. Mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo. Vai levantando a sua voz agora, queridos. Oh, vai clamando a Deus nessa noite. Você é profeta do avivamento. Você é profeta para esta geração. Deus vai te usar sobre esta terra. Deus vai te usar sobre a sua família. Hey, faz de novo. Diz, de novo. Faz de novo. Teu povo clama a ti. Vez de novo. Vai levantando a sua voz, igreja. Vem, Jesus. Transforma os nossos corações, transforma a nossa mente, Senhor, transforma a nossa mente, Espírito Santo, vai transformando a nossa vida, que se levante uma geração profética, que se levanta homens, mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo, para levantar uma palavra, para liberar algo novo sobre esta igreja, sobre este bairro, sobre esta nação, sobre as famílias. Se levante profetas, uma vez, de novo, faz de novo. Hey. Clama a ti, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Põe a mão sobre o seu coração nesse momento. Oh, Senhor, você quer realmente ser usado como profeta? Senhor Jesus, aqui estão teus filhos, tuas filhas, ó Pai. Se nós queremos ser uma igreja profética, Senhor, nós temos que nos preparar para muitas coisas, sejam boas ou difíceis. Temos que nos preparar para a solidão, temos que nos preparar para o confronto, temos que nos preparar muitas vezes para carregar uma mensagem dura, mas também estar aberto para uma mensagem, Pai, de paz e de consolo. Temos que nos preparar, Senhor Jesus, para o propósito ao qual o Senhor tem definido para cada um aqui, para a tua igreja. Pai, levante aqui uma geração de profetas sobre a tua igreja. Levante uma geração de profetas sobre a tua igreja, Pai. E levante esta igreja como uma igreja profética para este bairro, para esta cidade, para esta nação. Que aqui se levante profetas cheios do Espírito Santo, para dizer, eis-me aqui, Senhor. Para dizer, assim diz o Senhor. E se tiver que dizer, arrependam-se, é para dizer, arrependam-se. Que se levante uma geração sem medo, sem temores, sem estar ali, Senhor Pai, fazendo algo que agrade, mas que se levante uma igreja, homens e mulheres, profetas do Senhor, para dizer aquilo que é a tua verdade, aquilo que é a tua palavra. Se você crê, aplauda ao Senhor, celebre o nome dEle. Aleluias!